E aí, dentro dessa perspectiva, nós conversamos os 2 primeiros domingos sobre sexo, né? Nós falamos sobre idolatria sexual, pornografia. Agora nós estamos falando sobre poder, nós vamos falar hoje sobre desigualdade de gênero, depois nós vamos falar sobre autoritarismo, e nos próximos 2 domingos nós vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre capitalismo e economia do reino. São temáticas todas presentes na Bíblia, mas de forma que a gente não escuta isso comumente, não é verdade? Então a gente vai tentar tratar sobre isso, porque eu acho que o mais interessante aqui da coletivação, como eu estava conversando aqui com ele antes da gente começar, é que a gente traz a reflexão bíblica para o nosso contexto. Alguma coisa que seja para o nosso dia a dia, para o hoje e para o agora. Tá certo? Então eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês, quem está com Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu e o deu ao seu marido, que também o comeu. Mas os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que estava andando pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me destes por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e a descendência dela, e ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E o homem, ele declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você não comesse, maldita é a terra por sua causa, com o seu sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se de plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá do seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Bom, esse texto é bastante conhecido. É o texto de Gênesis que logo depois da criação que fala sobre a queda. E por que eu escolhi esse texto para a gente conversar sobre desigualdade de gênero? Porque a partir desse texto que se constrói as narrativas de desigualdade de gênero. Eu quero explicar o que é desigualdade de gênero. As pessoas confundem, toda vez que ouvem a palavra gênero, dá um susto, né? Principalmente nos evangélicos mais conservadores. Confunde-se muito com ideologia de gênero. Mas ideologia de gênero é uma coisa, a desigualdade de gênero é outra coisa. Ideologia de gênero a gente pode assimilar como a formulação, ou até mesmo se você for uma pessoa mais conservadora, a relativização dos gêneros. Ou seja, homossexuais, transexuais, travestis, gays, lésbicas, cis, héteros, enfim, toda aquela gama que se pode entender e que as pessoas passaram a ter mais liberdade de se identificarem com o gênero que acham que tem a ver com sua personalidade. Desigualdade de gênero, uma discussão que envolve muita questão da homossexualidade, certo? Questão de gênero, uma questão que envolve muita homossexualidade. Desigualdade de gênero fala exclusivamente a respeito da desigualdade entre homem e mulher. Então vai falar sobre patriarcalismo, sobre machismo, sobre feminismo e outras coisas do tipo. E essa relação social que existe, essas diferenças sociais que existe entre o homem e a mulher.
Beleza? Partindo desse princípio do que é desigualdade de gênero, que são discussões de gênero, questões de gênero, que também está englobado nisso, mas não é o todo. Esse texto ele é uma base muito forte dentro da igreja para destacar essas diferenças de gênero. Por quê? Porque entende-se que todo o pecado veio a partir de quem? Da mulher, de Eva. Na verdade, quantas vezes você não ouviu falar isso? Por causa de Eva estamos aqui. Por causa de Eva nós colhemos o fruto do pecado. Por causa de Eva nós fomos amaldiçoados. Então, assim, quando se trata a questão... Ali eles não estão falando... Essa afirmação ela não diz respeito à criação, ela diz respeito a um gênero. Ela diz respeito à mulher. E aí assim, outros autores bíblicos vão usar também, inclusive, essa afirmativa para poder descrever sobre o ser feminino, o fato do homem ter que sempre governar, porque a partir do momento que ele deu espaço para que Eva fizesse aquilo que ela quisesse, ela foi e fez essa besteira e nos trouxe até aqui, etc, etc. Todo mundo já ouviu essa narrativa, basicamente, certo? E eu fiquei pensando, enquanto eu estava pesquisando e estudando para que a gente falasse hoje aqui, como é que a gente ia abordar esse tema de uma maneira mais universal, que abrangesse a todos, que todos se identificassem. Não queria que fosse um discurso meramente moralista e evangélico, também não gostaria que fosse um discurso meramente social e feminista, ou feministo. Né? Eu queria que fosse uma discussão que abrangesse essa questão de uma maneira mais ampla. E eu percebi o seguinte, primeiro, é muito difícil quando você fecha com uma teoria e você tem que adaptar todo o seu pensamento a essa teoria. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais liberal, que não vê a Bíblia como a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus, você é uma pessoa que não enxerga a veracidade das Escrituras, mas acredita na mitologia do Gênesis, por exemplo, toda essa narrativa aqui ela se desconstrói no início já. Porque como é que a gente vai falar sobre gênero a partir de Gênesis, se o Gênesis é um mito para algumas pessoas? Isso é um ponto. O outro ponto é, se a Bíblia é irrefutável, ela é a verdade, ponto e acabou, a gente tem que obedecer e não tem discussão, nem precisa a gente entrar nessa discussão, porque está lá vários textos afirmando que o homem tem poder sobre o corpo da mulher, de que o homem está acima da mulher e etc e tal. Então, achar um equilíbrio nisso é que talvez seja o maior desafio. Então, eu tentei fazer um compilado das coisas que eu fiz uma pesquisa para tentar trazer para vocês. Uma coisa interessante do capítulo 3 aqui de Gênesis é que... Eu estou um pouco perdido nessa Bíblia aqui porque ela tem muita anotação, mas eu vou tentar ser direto. No capítulo 9, no versículo 9, aliás, no versículo 8, diz assim, ouvindo o homem, a sua mulher e os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, soprava na brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aí no 9 diz assim, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Eu acho que esse versículo, ele dá início à nossa conversa. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma cronologia. Deus fez os céus, a terra, toda a criação. Ele criou o homem, ele criou os animais, depois ele criou a mulher. Mas ele fez compromisso e ele fez aliança com o homem para que o homem dominasse sobre toda a criação, inclusive sobre os animais. Ele fez um compromisso com o homem para que o homem cuidasse de toda a criação. E aqui, quando eu falo de homem, eu não me refiro simplesmente a gênero, mas eu me refiro ao primeiro ser criado. Tá entendendo? Quando tem um primeiro ser criado ali, Deus faz uma aliança com esse primeiro ser criado. E quando ele vem para cobrar desse primeiro ser, ele vem e fala com aquele com quem ele fez aliança. Ele fala assim, escuta, cadê Adão? Cadê você? Porque eu fiz uma aliança contigo e a partir dessa aliança eu também te dei responsabilidades. Aonde está você? Aí... essa discussão ela pode parecer simplesmente a partir da visão masculina. Falar, mas então por que Deus não falou com Eva também? Então Eva não tem importância nesse pecado, ela não tem importância nessa ação? Não, não se trata disso. Aqui eu nem estou falando ainda sobre gênero, eu estou falando da aliança que Deus fez com o primeiro ser criado. Isso é um ponto. Sabe por que eu não estou falando sobre gênero? Porque essa discussão ainda é ampla. Dentro da teologia ortodoxa, conservadora, ainda existe gente que acredita que essa palavra Adam, ela não se referencia simplesmente ao gênero masculino, mas a ser humano. Primeiro homem, primeiro ser humano. Existe essa teoria. Existe um outro tipo de teologia, que é uma teologia feminista, que ela acredita que, na verdade, o primeiro ser criado foi mulher. Confuso, né? Complexo, né?
Mas aí, sabe o que acontece? Eu li alguns livros sobre teologia feminista no passado e eu achei que não era uma narrativa que valeria de usar. Porque para você fazer uma teologia feminista, pelo menos a partir daquilo que eu pesquisei, era preciso desconstruir muita coisa daquilo que a gente aprendeu para chegar ao ponto de colocar a mulher sobre o homem. Ou colocar pelo menos em pé de igualdade. Então, uma dessas coisas que entrava nessa discussão era a mitologia ou a veracidade do Gênesis. E aí começa a se questionar o seguinte, mas quem escreveu o Gênesis? Mas não foi um homem que escreveu a Bíblia? Mas não foram homens que traduziram a Bíblia? Quem diz que eles não estão querendo nos enganar? E a gente começa a entrar nessa discussão. E sabe qual é o perigo dessa discussão? A deslegitimação das Escrituras. A gente chegar a um ponto que a gente concorde o seguinte, cara, isso aqui é feito por homens, escrito por homens, não existe nada aqui de proveito, então eu vou abandonar isso e vou abraçar alguma teoria que corrobore com o meu argumento. Mas aí a Bíblia perde uma importância muito significativa na nossa vida, que é a importância do confronto que ela nos traz. Às vezes a Bíblia nos confronta mesmo. Vem de frente com nossas ideias, com nossos pensamentos. E toda vez que acontecer isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai simplesmente abandoná-la? Então é preciso 2 esforços. O primeiro esforço é de entender o que a Bíblia quer dizer. Que nem sempre o que a Bíblia quer dizer é aquilo que você leu. E o segundo esforço é de entender que existe palavras inspiradas aqui. E aí, a Bíblia tem um texto que diz assim, ó, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, não é verdade? Agora você imagine se você lendo isso aqui percebe que isso contraria a tua visão, que isso contraria aquilo que você acreditou a vida inteira. Qual é a tua atuação? É abandonar isso e abraçar com a sua ideologia? Ou é tentar entender o que a Bíblia quer dizer? Então esse é o esforço que eu gostaria de fazer aqui. Então, partindo desse princípio, a discussão de gênero ainda não acontece. Eu não estou falando sobre Adão como homem, eu estou falando o primeiro ser criado tem uma responsabilidade sobre as demais criaturas. Todo mundo concorda com isso? O que Deus coloca? Ele coloca Adão sobre uma missão. Ele fala, Adão, você vai nomear os animais, você vai dominar sobre os animais. Mas ele não coloca Adão sob como é que eu posso dizer? Sobreposto à mulher. Diferente do que a gente acredita. Ele não coloca Adão com mais privilégios do que a mulher. E a gente vai entender sobre isso. Então ele cobra o homem com quem ele fez um compromisso. E aí no versículo em diante, no versículo 11, diz assim, ó, e Deus perguntou, quem disse a você que você estava nu? Porque ele responde, né? Ele fala, ó, eu me escondi porque eu estava pelado. E aí Deus fala assim, mas quem disse a você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Aí aqui a gente começa um processo bastante conhecido, que é a culpabilização da mulher. Não é verdade? A gente pode tratar aqui a culpabilização da vítima também. A responsabilização da mulher sobre o pecado e sobre os crimes, inclusive. Quantas vezes a gente não já ouviu narrativas de que a mulher ela foi assediada porque ela quis, porque ela estava dando mole, porque ela estava usando uma roupa indevida, porque ela estava num lugar indevido, porque ela estava fazendo isso porque ela estava chamando com o olhar, porque ela não se deu ao respeito, não é verdade? Então a culpabilização da mulher ela parte de muito antigamente. Talvez o primeiro homem a fazer isso seja Adão aqui. Aliás, talvez não, é o primeiro homem a fazer isso. Foi o primeiro homem a fazer isso. Deus chega até Adão porque ele deu a ele uma companheira, porque ele sabia que não era bom que o homem andasse só. E aí a palavra do texto que diz, não é bom que o homem viva só, essa palavra é ser humano. É Adam. Não é bom que ninguém viva só. E aí ele arruma uma companheira para Adão, e o que Adão faz? A primeira oportunidade que ele tem, ele culpabiliza a mulher. Ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu que me deu desse fruto aí. Aí você fala, tá vendo? Como é que o homem, ele é um ser covarde? Tá vendo como a mulher é vítima da situação? Mas o que Eva fez? Ela culpabilizou quem? A serpente. E a serpente, por sua vez, culpabilizou o diabo. E ficou um jogando para as costas do outro. Ó, foi a mulher que o Senhor me deu, mas foi a serpente que o Senhor criou. Mas foi o Satanás que o Senhor permitiu. E aí ficou um jogando para a responsabilidade do outro, porque eles estavam querendo fugir da ira de Deus. E no final a gente questiona inclusive isso. A gente fala, mas calma aí, cara. Se Deus sabia que eles iam pecar, para que Deus fez? Para que Deus colocou a árvore? Quantas vezes não passou pela sua cabeça? Para que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e falou, não coma disso aí? Ele estava brincando com as pessoas? É porque pra gente é difícil entender os limites que Deus coloca, né?
Tipo, ó, você pode ir até aqui, daqui pra frente você não pode. Mas por que eu não posso? Porque não vai ser bom para você. E se a gente entende Deus como pai, e nem sempre a gente entendeu nosso pai na infância, não é verdade? Quando o pai falava, não vai ali que é perigoso. Você fala, não, eu consigo. Você ia e se ferrava. E o que acontece aqui, que a gente chama de pecado original, que é o primeiro pecado da humanidade, que é o pecado da vaidade, de achar que poderiam ser igual a Deus. Falar, não, eu vou comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se eu comer desse fruto eu vou ter conhecimento do bem e do mal que Deus tem. Então eu vou me equiparar a Deus. Uma vez eu vi uma analogia interessante sobre esse pecado, o pecado original, que era assim, de um ventilador. Pensa num ventilador. E aí, no ventilador, Deus é o motor e a gente é a hélice. Quem é que refresca o ambiente é a hélice, não é verdade? E aí o que acontece? A gente começa a ver que a gente está refrescando muito. E aí você fala assim, quer saber? Eu não preciso de motor, eu vou refrescar assim o motor. E quando você sai do motor, você perde a eficácia. Porque você achou que você era alguma coisa sem Deus. E isso acontece até nos dias de hoje. Quantas pessoas não se aproximam da gente quando estão na pior situação da sua vida? Pô, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Eu preciso de apoio. Quantas pessoas não se aproximam de Deus nas piores situações de suas vidas? E aí, quando elas começam a alcançar lugares melhores, quando elas começam a sair do sufoco, o que elas fazem? Elas abandonam. Porque elas utilizam as pessoas como escada e utilizam Deus como pódio. Ou seja, Deus é tipo um Papai Noel, né? Como diria o Vitor Kivitz. Deus é um Papai Noel que te dá aquilo que você precisa, mas não é essa relação que ele propõe a nós. Ele propõe essa relação aqui que ele propôs a Adão no jardim, de visitação. Você imagina o que é isso? Todo soprar da brisa, que a Bíblia diz no Gênesis 1 e 2, que todo soprar da brisa Deus ia lá ter com Adão. Capítulo 2. Ele ia lá visitar Adão. E ali nesse dia não foi diferente. E Deus sabia o que tinha acontecido, é lógico, ele é onisciente e onipresente. Mas ele chega e dá a oportunidade dos dois falarem o que tinha acontecido, dos dois falarem a verdade. O que está havendo? Nós nos escondemos porque nós nos sentimos nus. E aí, entra também uma outra questão. A queda, ela atinge nossas vidas até o dia de hoje. Toda essa queda atinge nossas vidas até o dia de hoje. Então é importante a gente ter esse aspecto para a gente não minimizar as coisas que têm um grande apelo pecaminoso, como a nudez, por exemplo. A gente conversou sobre isso aqui no domingo passado, sobre um pouco sobre pornografia, cinema e essas paradas. E aí você fica assim, não, cara, não tem nada a ver, isso é besteira. Eu consigo ver a nudez de uma maneira artística e tudo mais. E beleza, não vou nem questionar, de repente, o pecador que sou eu. Não vou nem questionar a sua visão sobre isso. Mas tem um sentido bíblico aqui que é o seguinte, a partir do momento em que eles tiveram acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, caiu-se as máscaras. Não existe mais pureza no olhar. Eles estão com vergonha um do outro, estão com vergonha de Deus. E eles pegam folhas de figueira para se cobrir. Vocês sabem o que é figueira? Figueira é uma planta que ela tem folhas extremamente ácidas, que queimam. Se você colocar no Google lá, queimadura de figueira, você vai ver as pessoas que caem em figueiras, assim, tropeçam e tudo mais, elas se queimam todo dia. Você imagina eles se tampando com folha de figueira. Eles estavam ali num ato desesperado porque eles estavam com vergonha de Deus. Mas até então, homem e mulher, mulher e homem. Mas o homem culpando Eva, culpando ela pelo seu pecado. E aí a resposta de Deus a ele talvez não seja aquilo que ele esperava, porque Deus poderia ter respondido ele da seguinte maneira: você tem razão. Eu coloquei essa mulher aí, ela atrapalhou todo o plano, não é verdade? Então eu vou punir ela e não vou punir você. Mas Deus deu a ele também uma responsabilidade. Deus dá a nós uma responsabilidade. Isso serve para o nosso dia a dia. Quando você chegar diante de Deus e Ele te questionar sobre sua vivência, sobre sua vida, sua forma de levar as coisas, e você falar assim, mas é porque a igreja perdeu o caminho. A igreja, ela não representa mais aquilo que é verdade. É porque eu conheci um pastor charlatão. Porque meus pais não me instruíram direito. Mas Ele te deu a oportunidade de ter contato com isso de uma maneira direta. O véu se rasgou. Está aqui o acesso livre a todos. E ele faz a mesma coisa com Adão. Ele fala assim, olha, você tinha a oportunidade de dizer não. Você tinha a oportunidade de memorizar aquilo que eu tinha te dito que era errado e praticá-lo. Mas ele fez o contrário. Então assim, no Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele fala, sujeitai toda a terra e dominai sobre os animais.
Ele não dá aqui ao homem o direito de dominar sobre a mulher. Ele não dá aqui ao homem o direito de ser maior do que a mulher. Muito pelo contrário, ele coloca os dois em pé de igualdade e aí ele fala para eles, olha, vocês dois têm uma responsabilidade de sujeitar a terra e dominar sobre a criação. Então a gente está falando aqui de plano original de Deus. Gênesis 1, 27 é antes da queda, é aquilo que Deus criou para ser. Agora, o que se tornou é outra coisa. Mas toda vez que a gente, como diria o Emicida, quando você estiver perdido, é necessário voltar ao começo. Toda vez que você se perder sobre algum assunto, toda vez que você estiver confuso sobre algum tema, volte ao início. Aquilo que você foi ensinado, aquilo que a Bíblia diz que você deve ser. E o que a Bíblia diz sobre a relação de homem e mulher no Gênesis capítulo 1 é o seguinte: vocês estão em pé de igualdade, porque homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus. Aí você fala, mas a Bíblia também não fala sobre a submissão da mulher? Fala, lá no capítulo 3, no versículo 16, ele coloca o castigo desses três seres, ou seja, a serpente, ele dá a seguinte sentença: você vai se rastejar sobre o seu ventre por resto da vida. E você há essa impressão, né, de que a serpente tinha pernas, né? Porque se até então se a partir dali a maldição dela é que ela se rasteje, então possivelmente antes ela não era assim. Você vai rastejar sobre o seu ventre. Porém, inimizade entre você e a mulher. E ela matará você com a cabeça. Pisando em sua cabeça, na verdade, né? E você ferirá o calcanhar dela. Essa é a maldição da serpente. A maldição da mulher é: multiplicarei sobre demais as dores de parto, e você terá filhos com muita dor. E aí coloca assim: o seu desejo será para o seu homem, e ele te dominará. E aí para o homem, ele dá a seguinte maldição: por causa de ti toda a terra é maldita. Com o suor do seu rosto, com sofrimento, você vai comer. Porque do pó você veio e ao pó voltará. A gente tem aqui 3 sentenças de pecado. A gente tem aqui 3 sentenças de consequência do erro, do pecado original de Adão e de Eva. Aí, sabe qual é o nosso problema? É que a gente, mesmo quando Deus perdoa os nossos pecados, mesmo quando Deus redime a nossa história, às vezes a gente mesmo não quer aceitar isso. Quantas vezes você ficou num pesar tão grande com Deus que Ele tinha te perdoado e você não tinha se perdoado? Porque a graça dele ela transcende a lógica. Então pra gente ainda é um problema, por exemplo, ir para o céu com pessoas que tinham vidas reprováveis enquanto a nossa vida era santa. Porque a gente ainda acha que Deus trabalha na mesma lógica da gente. Mas diante dessa maldição, diante dessa consequência do pecado humano e diante dessa maldição sobre Eva, sobre a mulher, existe também uma redenção. Existe também uma salvação e uma ação do próprio Deus a partir da vida de Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Ou seja, aqueles que você acha que não estaria lá, ali estarão. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. Deixa eu ver aqui. Diz assim, essa aqui é a narrativa do nascimento de Jesus, né? Diz: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essa palavra, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou.
Esse texto da Anunciação, a redenção da mulher, ela começa no nascimento de Jesus. É lógico que a gente compreende que todo o Antigo Testamento ele parece ser muito mais patriarcal. E de fato é muito mais patriarcal. E a Bíblia não é que a Bíblia é machista, ao contrário do que alguns dizem. A Bíblia ela é patriarcal, é diferente. Ela vive num contexto social, num contexto antropológico de patriarcas, onde homens governavam sobre suas famílias e respondiam por suas mulheres, onde mulheres e crianças não eram contadas. Esse é o contexto do que a Bíblia foi escrita. Os escritores da Bíblia, eles não fogem muito disso. Eles vivem num contexto de patriarcalismo e eles reproduzem um contexto de patriarcalismo. Mas Jesus era mais ousado. Jesus ele vem num contexto diferente. Uma vez eu falei aqui em uma das nossas reuniões de que eu achei que assim, Paulo tinha sido covarde em alguma das suas afirmações, né? E gerou muito problema entre os nossos. Como é que você está falando? Você está chamando a Bíblia de covarde? Não estou falando que a Bíblia é covarde. Eu estou falando que, por exemplo, eu falei sobre o texto da citação de Paulo sobre escravidão. Paulo já sabia que a escravidão era um pecado. Mas ele tinha também que responder à sociedade que lhe cobrava. Inclusive, muitos do que sustentavam, e Paulo, como sendo um fariseu, muitos que sustentavam o seu ministério eram dessa elite. E de vez ele chegar e falar, vocês, raça de víboras, que nem João Batista fez, estão em pecado porque estão escravizando pessoas, o que ele dizia? Trate seu escravo como irmão. Se você interpretar o texto, você vai ver que não tem como você tratar um escravo como irmão, senão ele não é escravo. João Batista é mais direto, ele chega em Herodes e fala o seguinte, você está pecando porque você está pegando a mulher do seu irmão. O que acontece com ele? Ele morre decapitado. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, Jesus aqui, ele é mais radical. E o plano de Deus, ele é mais radical em Jesus. Porque a partir de uma mulher é que vem a redenção de todas. A submissão do homem acontece aqui na vida de José. Se você nunca parou para pensar nisso, eu gostaria de convidá-lo a pensar por uma outra ótica. O anjo Gabriel, ele aparece a quem? A Maria. Ele anuncia a missão a quem? A Maria. Todo acordo e aliança ele faz com quem? Com Maria. O que é José aqui nessa história? Um coadjuvante. E de quem que se trata essa história? Do Salvador de nós todos. Jesus, ele vem subvertendo a lógica logo no seu nascimento. E José, como um homem que ama a sua esposa, a única coisa que ele pode fazer é se submeter a essa missão dela, que é maior que a dele. E aí, provavelmente, se José chegasse num ambiente patriarcal em que ele vivia e falasse assim, gente, Deus apareceu a Maria, minha esposa, e ela vai ter um filho, Deus deu uma missão a ela e eu vou apoiar ela na sua missão. O que iam chamar ele? De frouxo. Como assim, José? Sua mulher que protagoniza a história agora? É sua mulher que governa a tua casa? Você virou um banana? Você virou o quê, José? E aí o que ele faz? Ele, acovardado, também, ele quer abandonar sua mulher em silêncio. A primeira reação de José quando ele descobre que Maria está grávida é o quê? É pegar e abandonar Maria para não envergonhá-la em público. Ele quer sair pela tangente, sair de fininho. Mas depois o anjo aparece a ele também para reafirmar, porque um homem de pequena fé, ele precisa da mesma afirmação que uma mulher. Ao contrário de várias situações na Bíblia em que Deus apareceu, por exemplo, a Abraão e deu a Abraão uma missão, e Abraão simplesmente transmitiu essa missão a Sara. Não é verdade? E o que Sara fez? Acreditou e foi com ele. Mas quando é uma mulher que tem que anunciar a missão, quem tem que aparecer é o próprio Deus para o homem, porque senão ele não vai. Porque ele tem extrema dificuldade em se submeter a uma missão onde ele não seja o protagonista. Mas Jesus, ele vem para subverter toda a lógica. Jesus, ele vem para redimir a história da mulher. Ele vem para transformar aquela história de poder, de subjugamento, aquela história de sofrimento, para uma história de liberdade, porque foi para a liberdade que ele nos libertou. Amém? E aí você começa a ver a relação de Jesus com as mulheres, é uma relação diferente do que os homens da época tinham. Jesus, ele conversa com a mulher do poço, dando a ela a possibilidade de diálogo, de conversar. E ele fala, olha, eu sendo judeu, você samaritana, não era nem certo que você falasse comigo, mas lhe dou esse direito de conversa. Ele, com a mulher prostituta, aliás, com a mulher adúltera, ele faz o quê? Ele a defende, quase que questionando nas nossas cabeças o seguinte, cadê o homem que estava adulterando aqui também? Por que ele não está enterrado com a cabeça para fora para ser apedrejado?
porque vocês são hipócritas. Então atire a primeira pedra se vocês não têm pecado. Se Jesus estivesse nos tempos de hoje, talvez ele seria considerado por alguns um liberal. Talvez ele seria considerado por alguns, assim como ele foi no seu tempo, um grande herege, que está questionando os mandamentos do Senhor. Mas eu afirmo e reafirmo, a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de princípios. E os fariseus erraram porque eles liam a Bíblia como um livro de regras. Eles queriam achar aqui o que era pecado e o que não era. E Jesus estava falando, interprete aquilo que é princípio. E o princípio de Deus, no Gênesis capítulo 3, não é colocar a mulher sob julgamento do homem. O princípio de Deus, no Gênesis capítulo 3, é cobrar o homem como o primeiro ser da aliança, o porquê que ele permitiu que aquilo acontecesse. Aí você fala, mas tem Efésios ainda, Paulo reafirma isso. Calma que a gente vai chegar lá, não tem como fugir disso. Então a submissão de José a Maria é algo extremamente controverso, né? Eu gostaria de um dia ser convidado para pegar num congresso de homens, aqueles, aqueles varões lá? Gideões. E o tema da minha mensagem seria a submissão masculina. Eu acho que os irmãos iam ficar bastante felizes, né? Então assim, aí você fala, pô, mas aquele contexto, ou seja, a Bíblia é imutável, porque Deus é imutável. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tenho afirmado que o versículo que tem que reger a nossa história é o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos a partir da renovação de mente. Deus trabalha com pessoas dispostas a ter a mente renovada. Ele trabalha com gente que está flexível à sua ação. A Bíblia diz que a letra mata e o espírito vivifica, porque os antigos eles queriam apedrejar aquela mulher adúltera a partir da literalidade da lei. E Jesus ele faz a interpretação do princípio. Então estar disposto à evolução não é se vender ao mundo, é também ouvir a voz de Deus. Eu citei aqui o exemplo de Paulo e a escravidão. Paulo ele começa falando sobre a escravidão no seguinte sentido. Ele fala, olha, escravos, sejam submissos aos seus senhores. Depois ele fala em outro texto, se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Ou seja, não se rebelem. E esse texto bíblico ele foi usado durante muitos anos pela Igreja Católica para corroborar a escravidão, inclusive no Brasil. Aí lá na frente, Paulo ele se permite ser transformado pela renovação de mente. Ele fala assim, ó, senhores, trate os seus escravos como irmãos. Acabou a escravidão, cara. Se esse texto fosse interpretado da maneira certa, acabou a escravidão. Mas sabe o que a gente faz? A gente é utilitarista. A gente interpreta de acordo com o nosso desejo. Aquilo que é demais pra gente, a gente abandona. Talvez você esteja aqui hoje pensando o seguinte, não, isso é demais pra mim. Eu não consigo absorver isso. E de fato, cara, o evangelho não é à la carte, não é pra gente pegar algum princípio, esse aqui eu não curto, esse aqui eu gosto, esse aqui eu quero 2 desse aqui. Não se trata disso, se trata de você comprar o pacote. E aí entra aquele famoso texto de Efésios, que é Efésios 5, alguém pode abrir por favor? Efésios 5, 21. Aonde Paulo, baseado nos textos do Antigo Testamento, inclusive no Gênesis, faz uma afirmação para a igreja de Efésios. Que é uma igreja, inclusive, que está com muitos problemas de moralidade sexual. A Bíblia diz que melhor é dar, mas a gente sabe que o melhor é receber. A Bíblia diz que os primeiros serão o quê? Que os últimos serão o quê? Os primeiros. A Bíblia diz que quem quer ser o maior, que sirva. A Bíblia diz que aquele que é o nosso Senhor e Salvador abriu mão de toda a sua glória. Vocês concordam com a afirmação de que a lógica do reino é inversa à lógica do mundo? Sim? Não tem como você ler isso e não perceber que a lógica do reino é a lógica do mundo. É oposta à lógica do mundo. A Bíblia diz no livro de Tiago que o verdadeiro evangelho é pregar a palavra de Deus aos órfãos e cuidar das viúvas. Aliás, cuidar dos órfãos e das viúvas. Não é verdade? Ou seja, a lógica da Bíblia ela é diferente da lógica do mundo. É por isso que a gente vai falar sobre poder, a gente começou a falar sobre desigualdade de gênero, mas a gente vai chegar e falar sobre dinheiro, por exemplo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, que generosidade é o ato de você se doar. Que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe.
que riqueza não é dinheiro. E a gente caminha pelo outro aspecto. A sociedade diz pra gente que estabilidade deveria ser a principal corrida de todo ser humano pelo capital. Estabilidade. Jesus viveu a vida mais instável de todas. E disse pra gente que o Espírito Santo é como o vento, que não se sabe de onde vem e nem para onde vai. E aqueles guiados por ele são assim também. Sem estabilidade nenhuma. A Bíblia trabalha na lógica oposta do mundo. Por que quando a gente vai falar sobre submissão, por que quando a gente foi ensinado sobre submissão, o que a gente entendeu é que a Bíblia era literal? O que a gente entendeu é que, de fato, nesse sentido, em tudo é o contrário, mas aqui não, gente. Aqui realmente está falando sobre submissão mesmo. O que é submissão? O que é governo? O que é liderança? A gente tem que aprender com Jesus como subverter as lógicas. O fato de Jesus ter decepcionado muitos dos seus, inclusive dos seus discípulos, foi porque eles esperavam a entrada triunfante de um Deus que viesse para acabar com a opressão do Estado. Não é isso que o Isaías falava? Como é que Isaías ele descrevia a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus? Ele falava sobre esse homem montado num cavalo branco, que vinha sobre os montes, uma imagem de poder. E aí chega Jesus montado num jumento, sem ter onde repousar a cabeça, sem ter o que comer e sem ter nenhum tipo de prestígio, porque a Bíblia ela trabalha na lógica oposta dos homens. Em toda religião, o homem oferece sacrifícios para o seu Deus. Na Bíblia, Deus se oferece como sacrifício para nós. A Bíblia trabalha na lógica oposta dos homens. E a gente precisa entender o que o texto de Efésios quer dizer para a gente. O texto de Efésios diz o seguinte, olha, sejam as mulheres submissas aos seus homens. Porque o homem, ele tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Aqui não se fala simplesmente de uma relação de gênero, mas também fala de uma relação de divindade e criação. Ele usa a analogia do homem e a mulher, e Cristo e a igreja. E por que ele fala de Cristo e a igreja? A pergunta que a gente tem que fazer quando a gente lê esse texto é a seguinte: como é que Cristo amou a igreja? Porque a gente sabe como é que tem que ser submisso. Mas como é que Cristo amou a igreja? Aí eu quero ler para vocês o que está em João, capítulo 13, versículo 12. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou, entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. É assim que Jesus amou a igreja. Ele, sendo mestre, lavou os pés dos seus discípulos. O problema da narrativa bíblica é que, na maioria das vezes, ela é contada a partir do homem. E por ser contada pelo homem, ela é lida a partir da referência masculina. E pra gente é muito fácil a gente dizer que esse texto de Efésios 5 é literal e que o homem deve governar a sua casa. Mas também é muito difícil entender como é que Jesus foi tão subversivo na sua era e no seu tempo. Então, o desafio de ler sobre desigualdade de gênero na Bíblia é a gente entender o que Paulo está dizendo sobre submissão. É a gente tentar entender o que Deus disse lá no Gênesis capítulo 3 sobre submissão. Porque o problema não vai ser a palavra submissão se a gente entender como é que essa submissão ela é aplicada. O problema não vai ser o homem ser sacerdote da sua casa se a gente entender o que é sacerdócio a partir da imagem de Jesus. Se a gente entende o que é sacerdócio a partir da imagem de Jesus, a gente não viveria em tempos de tamanho domínio do homem sobre a mulher. Porque a forma de Jesus amar é servindo. A forma dele demonstrar a sua glória é lavando os pés e abrindo mão dela. Não existe nenhuma forma de um discípulo de Jesus lidar com o poder que não seja abdicar do poder. E não usufruir desse poder. E não subjugar a partir desse poder. O nosso problema, enquanto homens, eu digo, é a masculinidade frágil. É o cara acreditar que qualquer coisa onde a sua mulher se sobrepõe a ele, fere o seu princípio de governança. E aí, ele tem problema com a mulher ganhando mais, ele tem problema com a mulher com maior formação,
Ele tem problema com a mulher em lugar, com algum ministério em destaque que ele não esteja. E fora isso, também tem a questão social que é esmagadora com a gente. Não concordam? Você pensa o seguinte, a gente pode ser o mais desconstruidão possível aqui. Você imagina a cena de um homem em que ele cuida dos seus filhos enquanto a sua mulher trabalha e sustenta a sua casa pro resto da vida. Não existe uma pressão social sobre essa família? É lógico que existe. Por mais que você entenda esses princípios. E a gente não é regido somente pela palavra de Deus, a gente também é regido pela pressão social. Ou vai dizer que você nunca ficou comparando a sua vida e entra naquela depressão forte, ouvindo um Coldplay alto no seu quarto, pensando, caramba, todo mundo da minha turma está formado, ganhando dinheiro, é concursado e eu estou aqui. Sabe por que você acha que você está mal? Porque você se compara a outros. Então, o grande problema sobre a masculinidade frágil dos homens evangélicos, que daria um bom nome de livro, né? É que a gente começou a trazer os parâmetros do mundo para dentro da igreja. A gente não fala muito sobre mundanismo? Isso é um grande fator de mundanismo. Porque você vê que a submissão da mulher, o subjugamento da mulher pelo homem, ela não é uma dádiva de Deus. É um castigo da queda. E é assim que você quer? É esse o princípio que você quer corroborar, que você quer levar? E o sacrifício de Jesus? E a história do Messias que vem a partir de uma mulher? E toda a narrativa, e toda a história, e toda a relação dele com as mulheres? Nada disso diz respeito a nós? Vamos nos apegar ao castigo de Deus ao ser humano a partir da queda. Sabe por quê? Porque essa narrativa corrobora com o nosso desejo. E aí, ele vem mais uma vez para quebrar nossas pernas. Porque assim, eu não sei qual é a expectativa que você tinha em relação a isso. Mas pode ser que você, sendo homem, pense o seguinte, eu gostaria que isso fosse reafirmado. Porque me permanece num lugar de poder. E você, como mulher, talvez por sofrer durante tantos anos uma repressão, gostaria que essa forma fosse invertida. E falar, não, eu preciso de uma teologia e de uma leitura bíblica que me coloque acima dele. Mas aí é que está. Deus nos coloca em pé de igualdade. E mesmo em pé de igualdade, Ele reverencia e respeita as nossas diferenças. Porque a magia do casamento está na completude. Aonde um completa aquilo que falta no outro, não é verdade? Mas sem ninguém achar que é melhor do que o outro. Sem esse papo de sexo frágil. Sem esse papo de homem frouxo. É preciso existir um acordo social entre as famílias. E a gente precisa ceder menos às pressões sociais. Eu sei que talvez isso não responda a toda a nossa questão. E você continue pensando, bom, a Bíblia continua sendo machista e patriarcal. Enquanto a isso, eu não tenho como mudar o seu pensamento. Mas eu posso, muito bem, junto com os homens da nossa comunidade, refletir sobre o que é liderança. Eu posso muito bem, junto com os homens da nossa comunidade, refletir o que é submissão. E pensar que não se trata do governo do homem sobre a mulher. Não se trata do poder do homem sobre a mulher. Mas se trata do poder de Deus em nós. Porque o texto que o Douglas leu antes diz o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros, por amor a Cristo. Maior do que o texto de submissão é o texto de sujeição. E o texto de sujeição ele fala de uma maneira mútua. Eu me sujeito a você, você se sujeita a mim. E também se colocar no nosso lugar de receptores e não apenas de doadores de dádiva. Para você não achar que você está sempre na posição de quem protagoniza. Mas você também pode estar na posição de um coadjuvante, daquele que recebe. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando sobre... E infelizmente, muitas vezes quando a gente fala sobre masculinidade, as afirmativas elas são péssimas. É sempre assim, governe, lidere sua família, brade o seu grito de leão, como se o homem fosse um bicho e que precisasse se autoafirmar o tempo inteiro. E aí, cara, é nisso aí que deságua um monte de situação de vulnerabilidade feminina. Por exemplo, os feminicídios. Qual a Venezuela? Diversas questões políticas, por exemplo. A gente tem hoje 59% das mulheres formadas na universidade, né? 59% contra 39% contra
31% dos homens. Aliás, não é 59 não. É 59 sim. Eu vi a estatística ontem. 59 contra 31. E você tem a maioria dos homens ocupando cargos de poder. 75% dos homens ocupando cargos de poder. Ou seja, CEO de empresa, no legislativo, na própria Câmara dos Deputados. A gente tem uma epidemia de desigualdade de gênero no nosso país. E o problema é que isso acaba também entrando para dentro das nossas comunidades de fé. Você vê que a ausência das mulheres em cargos de liderança na igreja é muito grande ainda. Você vê que o fato de existirem... Eu nem vou falar sobre ministério pastoral feminino, que isso aí já é um outro... E a lógica da igreja é que regeu o mundo. Porque no século passado, ou nos séculos passados, a base da moral, ela sempre foi cristã, por mais que não existissem pessoas evangélicas ou católicas. Não existissem não. Não fossem. Porque a igreja é muito antiga. Ou seja, essa lógica de submissão feminina, ela vem da igreja. Mas a forma como ela se dá é no mundo. E a igreja permitiu essa peneira. Saiu daqui, passou pelo mundo, tomou um monte de deformação e voltou pra gente desse jeito. Porque a gente vive ainda no Ocidente. E a gente vivendo no Ocidente, a gente tem a possibilidade de ser influenciado ainda por alguma militância, por alguma luta de protagonismo e tal. Mas na maioria das vezes a igreja toma essas lutas como inimiga, né? E aí vai tratar, por exemplo, movimentos como o feminismo como o principal inimigo da família. Porque ele está tirando as mulheres dos seus lares e tal. Não, cara, o principal inimigo da família é os próprios homens, que não entenderam o princípio de Jesus de serviço. Eu faço a reunião de homens lá em casa, uma vez ao mês e tal, e toda vez a gente está ali discutindo sobre algum assunto, enfim, do universo dos caras, né? E tem um livro da Djamila Ribeiro, que é uma grande socióloga, né, brasileira e tal, que já é o seguinte: quem tem medo do feminismo negro, né? O título do livro dela. Mas eu tiraria o negro assim: quem tem medo do feminismo? Todos os homens. A principal preocupação dos caras é o seguinte: cara, minha mulher já não é a mesma. Antigamente eu falava, ela calava. Hoje em dia ela me responde. Eu falo, que bom que ela tem boca. Mas sabe por quê? Porque a gente aprendeu a governar sempre pela lógica do poder. Isso é com tudo, inclusive na criação dos nossos filhos. Que aí sim é uma relação de submissão. A gente não dá espaço para diálogo das nossas crianças. É assim, é errado. Por quê? Porque e ponto, acabou. E aí, existe também essa lógica na igreja. O pastor chega e fala assim, é pecado. Por quê? Porque pronto e acabou. E você aprendeu a simplesmente comprar as narrativas sem raciocinar. Então, esse assunto ele é vasto e a gente vai continuar a parte dele no próximo domingo. Então, se você quiser, esteja aqui com a gente no próximo domingo, que a gente vai continuar falando sobre poder e a parte de autoritarismos, né? E aí entra de fato a questão do machismo e etc. O que eu estou falando é o seguinte: se você quer saber como é ser humano, olhe para Cristo. Entende? E você olhando para Cristo, você não consegue reafirmar a sua personalidade autoritária, violenta. Você não consegue reafirmar a sua personalidade preconceituosa olhando para Cristo. Então, ser cristão ainda é a única solução para que nós possamos voltar para esse homem original, para essa forma original como Deus nos criou. E eu quero que vocês lembrem de Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, que a gente leu aqui. Homem e mulher os criou. Esse é o princípio. Homem e mulher os criou. E colocou os dois para dominar sobre os animais, e não o homem dominar sobre a mulher. E quando a Bíblia fala o seguinte: o desejo da mulher para o seu homem, ou seja, o corpo da mulher não a pertence, mas pertence ao seu homem. É um texto também complicado. Mas o texto também diz o seguinte: o corpo do homem não pertence, pertence à sua mulher. Mas a gente sempre vai parar antes da vírgula, né? O que a Bíblia está falando agora é de conjugalidade, é de pertencimento. Vocês são um do outro. Eu sei que para algumas pessoas, e para alguns homens sobretudo, isso aqui é muito confrontador, porque fica falando assim, mas e aí, como é que eu vou liderar a minha família se esse princípio aqui bíblico de Efésios 5 ele for quebrado? Você vai liderar da forma de Jesus. A forma como Jesus liderava, amando, sem precisar se impor com voz alta, sem precisar impor seu conhecimento em detrimento do outro, sem precisar protagonizar a sua história em detrimento da sua mulher.
entendendo a lógica de Deus, que não é a mesma lógica do mundo, entendendo que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e entendendo, sobretudo, a relação de Jesus com as mulheres. Jesus, mesmo sendo um homem solo, né, um homem solteiro, a relação dele com as mulheres é uma relação diferente do seu tempo. Então, assim, olhe para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, a Bíblia ela é completa. Mas, sobretudo, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, é Jesus Cristo. Então, olhe para como Ele trata, para como Ele lida, para como Ele conversa. Porque eu tenho certeza que isso vai mudar a nossa perspectiva e vai, pelo menos, fazer a gente refletir sobre nossas desigualdades de gênero no ambiente de igreja.